Goiamodibá, peço a bênção aos meus ancestrais para que meu axé de escuta e de fala seja de compartilhamento e de gratidão, axé. A área que eu atuo dentro da comunidade, além da espiritualidade, que é a nossa base, é a educação. E vindo neste seminário, né, sobre a financiarização da natureza, fortalece muito aquilo que a gente já tem trabalhado com os nossos jovens, nossas crianças e adultos, que é o zelo pela natureza, o zelo pela terra. E a terra enquanto um ser que nos sustenta, que nos dá o alimento, que nos dá o remédio, que nos dá a vitalidade, que fortalece a nossa espiritualidade. Em relação à realidade que se tem hoje sobre a financiarização da natureza, muitas populações elas desconhecem, né, essa financiarização. É uma realidade dura, né, porque em contrapartida o Estado ele é omisso, né? E é uma forma estratégica dele ser omisso, porque ele não fazendo acontecer os seus direitos, a tão chamada políticas públicas dentro dessas comunidades indígenas, é uma porta aberta para que, né, esses vampiros da financiarização da natureza possam adentrar trazendo, né, seus recursos, seu dinheiro, para fazer as tais políticas públicas, uma escola, um posto de saúde, um barco, trazer suas migalhas, né? Porque a gente entende muito dessa forma, assim, são migalhas que nos oferecem em prol de um saqueamento, de um roubo, de um domínio de território. Nós estamos situados numa região de divisa do município de Triunfo e Montenegro, aonde a monocultura de eucalipto e acácia está acabando assim com toda a questão da diversidade da mata nativa. E nós, enquanto território zelador, cuidador da terra, estamos lá preservando a natureza, mas preservando esse espírito de cuidadores dos nossos jovens, das nossas crianças e de todas as pessoas que lá vão. Então nós estamos com um projeto que se chama Cotirene Quilombo Ciência, que trabalha sobre a questão da astrofísica e também da ciência boa, de usar recursos naturais, como as ervas medicinais, para fazer produtos, para fazer banhos, para fazer chás, para fazer cosméticos, para também trabalhar com esse autorreconhecimento que eu posso estar usufruindo da natureza com respeito e para cuidar de mim e das gerações futuras. A nível de Brasil, a gente tem assim uma falsa ilusão de que as terras lá para o norte, nordeste, que está tudo resolvido, que na Amazônia terras indígenas foram demarcadas, estão demarcadas, muito pelo contrário, né? O mesmo processo de luta em relação à demarcação de terras que os povos do sul sofrem, os povos do norte também sofrem muito, né? Assim, nós mesmos lá pelo Cominha a gente tem lutado, né, em relação ao povo apurinã, pela demarcação de suas terras ali em Pauini e Boca do Acre. É o mesmo processo de luta, né? Diferente daqui, porque aqui muitos estão na beira das estradas. Lá, como tem estradas, mas não nessa mesma realidade geográfica, os povos que não estão em suas áreas demarcadas estão em beiras de barrancos, à beira do rio, né? Assim, em terras muito pequenas, à beira de barrancos, sendo ameaçado constantemente por capangas, por jagunços e pelos próprios fazendeiros que invadiram seus territórios tradicionais. Então é um compromisso que nós temos, né, um princípio para nós, né, educarmos para zelarmos pela terra e a terra, mas a terra enquanto planeta, para que a gente possa estar deixando esse legado. Gratidão, Axé. O arroz e o feijão plantou e colheu, o milho de São João plantou e colheu, a agrofloresta como está plantou e colheu, transgênico e veneno desapareceu. Cadê o arroz e o feijão plantou e colheu, o milho de São João plantou e colheu, a agrofloresta
floresta como está, plantou e colheu, transgênico e veneno desapareceu, transgênico e veneno desapareceu.